Nós vamos hoje dar continuidade a esta série, baseada no livro de Jonas, cujo título é Eu sei o que é melhor para a minha vida, mas tem um não ali. Eu não sei o que é melhor para a minha vida. Nós vamos começar fazendo a leitura do capítulo 1 de Jonas. Nós fizemos a leitura do capítulo 1 a semana passada, mas a nossa reflexão foi nos 3 primeiros versos. Hoje nós vamos refletir no capítulo inteiro e eu convido você a ler as partes que vão aparecer em vermelho. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Foi tão violenta que todos os marinheiros ficaram com medo. Eram marinheiros, ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Mas ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai, para que essa história verdadeira não seja apenas o refletir de uma história verdadeira, mas seja o agente transformador de mudanças nas nossas vidas. Se aprove ao Senhor que chegasse no século 21, em 2017, essa história. Se aprove ao Senhor que Jesus mencionasse essa história. É porque o Senhor tem algo a nos dizer, a nos ensinar com essa história. E é isso que nós queremos entender e aprender nesta manhã. Por isso te rogamos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Na primeira parte dessa reflexão, nós analisamos apenas os 3 primeiros versos. Nós vimos que Deus
começa falando no seu livro, o livro de Jonas, e Deus termina falando também no livro de Jonas. Se você olhar os primeiros versos do livro e os últimos versos do livro, é sempre Deus falando. O que nos indica, como nós já vimos, que Deus é o protagonista dessa história. Jonas pensa que sabe o que é melhor para a sua vida. Jonas pensa que é o personagem principal dessa história, e nós, quando lemos essa história, costumamos dizer a história de Jonas, mas não é. Deus é o protagonista. Deus sempre é o protagonista das histórias de nossas vidas. E aí nós caminhamos e vimos que entender o coração de Jonas nos ajuda a entender o nosso coração. E é por isso que essa história nos foi preservada. Jonas desejava fugir do Senhor, mas como nós vimos, Jonas sabia que fugir fisicamente de Deus era impossível. O que Jonas queria fugir, no frigir dos ovos, na moral da história, era da intimidade de Deus. Isso fica muito claro pela palavra usada no hebraico, paniim, que significa face, rosto. Você só olha no rosto, você só olha na face de quem você tem intimidade. Jonas não queria mais ter intimidade com Deus. E por que Jonas e nós, às vezes, queremos fugir da intimidade de Deus? Na nossa primeira reflexão, nós vimos vários motivos, mas o mais forte são os nossos desejos opostos. É quando eu quero uma coisa para a minha vida, mas eu sei que Deus quer outra coisa para a minha vida. Isso se torna um problema, porque por causa da minha natureza pecaminosa, mesmo eu confiando em Deus, mesmo eu crendo em Deus, o meu desejo costuma falar mais alto. Foi isso que aconteceu com Jonas. Nós desejamos algumas Tarsis em nossas vidas, que pode ser representado por diversos meios. As Tarsis de nossas vidas nos parecem mais atraentes do que aquele lugar que Deus quer nos enviar. Na prática, nós vimos que, no fundo, nós queremos ser autônomos. No fundo, nós queremos ser como Deus. No fundo, o Éden se repete na vida de Jonas, se repete nas nossas vidas. Nós fugimos do Senhor porque nós achamos que sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Mas temos que parar com isso. E foi assim que nós concluímos a primeira parte. Nós temos que parar com isso. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que obedecer ao Senhor antes que seja tarde demais e você seja engolido vivo pelos problemas da sua vida. Foi aí que nós paramos, analisando o verso 1 ao verso 3. Alguns podem nos perguntar por que estudar o livro de Jonas, por que estudar a vida de Jonas. Eu nem olho para ele não se empolgar, né? Por que Jonas? Pelo seguinte, eu gosto de Jonas porque Jonas nunca acerta. Jonas é exatamente como eu, é exatamente como você. Quer quando Jonas está desobedecendo, ele não acerta. Quer quando Jonas está obedecendo, ele também não acerta. Jonas está sempre fracassando em alguns pontos de sua vida. Jonas é exatamente como nós. Agora, o que é interessante é, ao mesmo tempo que ele nunca acerta, essa história nos revela um Deus que está sempre agindo com poder em meio aos erros, em meio aos acertos de Jonas. E é por isso que eu sou discípulo de Jesus, porque eu nunca acerto. Mas Deus está sempre, pela sua graça, agindo com poder na minha vida, com poder na sua vida, você que é discípulo de Jesus. Eu gosto de Jonas porque nós somos Jonas. Hashtag todos somos Jonas. E eu quero destacar
nessa reflexão desta manhã, algumas afirmações junto com vocês, enquanto a gente caminha expositivamente no texto que nós lemos. A primeira delas é essa: eu não sei o que é melhor para a minha vida, porque eu não sou soberano. Deus é soberano, como nós acabamos de cantar. Olha o que diz o verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento. E aí você sabe a história, a gente já leu, né? O barco ameaçava se arrebentar, os marinheiros ficaram com medo. Mas eu chamo sua atenção que o texto começa dizendo assim: o Senhor, porém, fez. O Senhor está agindo. Meus amados irmãos, como eu destaquei na leitura que fizemos, são marinheiros. São marinheiros dentro de um barco, dentro de um navio, ou seja, onde eles passam a maior parte das suas vidas. Numa tempestade no mar, coisa normal para um marinheiro. Só que esses homens, eles ficam apavorados. Marinheiros com medo de tempestades não é algo comum. Porque aquele não foi um vento qualquer. O barco, essa expressão arrebentar-se, o barco ameaçava quebrar no meio. Sabe o que é você estar em alto mar e o barco rachar? Eles seriam todos mortos. Agora, por que não foi um vento qualquer? Não foi um vento qualquer que trouxe aquela tempestade, pura e simplesmente porque foi um vento enviado por Deus. E preste atenção no que eu vou afirmar agora, que eu vou afirmar várias vezes nessa reflexão. Deus não é como nós. Deus não é como a gente. E a história de Jonas existe porque Deus quer que você saiba disso. A história de Jonas está gritando nos nossos ouvidos, como se Deus estivesse gritando, dizendo: eu não sou como vocês. Eu não sou como vocês. Porque Deus, meus amados irmãos, Ele opera de forma diferente da nossa. Deus tem o modo dele, Deus tem o jeitão dele. Deus não vai ter o jeitão do Marcelo. É o jeitão dele. Deus tem o lugar onde Ele quer agir. Não é necessariamente o lugar onde o Marcelo quer que ele haja. É curioso que Jonas vem de uma cidadezinha, Gat-Hefer, ou Efer. Uma região isolada ali do que seria a futura Palestina. A mesma região que séculos depois vive uma criança numa cidadezinha, uma região ali que chamava Nazaré. Deus tem os seus lugares. Se alguém falasse para você: aonde que nasceu e viveu o grande profeta Jonas? Aonde que eu vou escolher para nascer e viver o Filho de Deus? Você não ia escolher a região de Nazaré. Deus tem o seu modo de agir. E o modo de agir de Deus não é do nosso modo de agir. Deus tem o seu ritmo. Eu tenho o meu ritmo, o Gerson tem o ritmo dele, a Selma tem o ritmo dela. Festeira. Por conta do trabalho, claro. Cada um tem o seu ritmo, e a gente acha que então, quando a gente busca Deus, Deus tem que ter o nosso ritmo. Não! Deus tem o tempo dele. Deus tem o planejamento dele. Parece que Jonas aprendeu isso, nós precisamos aprender também. E, como diz um grande pregador galês, Stuart Olyott, Deus não diz o que você espera que Ele diga. Vou repetir. Deus não diz aquilo que você está esperando que Ele diga. Não. No fundo, esse sentimento é o nosso desejo de querer controlar a Deus. Vou te dar um exemplo bem prático. Deus vira para nós hoje, e diz o seguinte: vá por todo mundo e anuncie o Evangelho a toda pessoa. Mas a gente não quer que Ele diga isso.
A maior prova de que a gente não quer que Ele nos dê essa missão é que a gente normalmente não a cumpre. Tarefa missional. É como se a gente estivesse falando assim, Deus, é sério esse negócio? O Senhor quer que eu individualmente, não é só eu levar as pessoas para ouvir o pastor lá no domingo? O Senhor quer que eu, individualmente, anuncie o Evangelho? Mas Deus, eu não sei nem anunciar o Evangelho. Aí Deus te dá o discipulado. Ah, mas o discipulado não dá. Aí Deus te dá pastores, no plural, para se reunir a hora que você quiser, aonde você quiser, para te ensinar o que você quiser, com base bíblica. A gente não quer, essa é a verdade. E porque a gente não quer, a gente não faz. Mas é isso que Deus ordena. E é isso que nós aprendemos nessa história. Estou dando só um exemplo, pegando o nosso pilar tarefa missional. Como que Deus não diz o que nós esperamos que Ele diga? O que a gente espera que Ele diga nesse nosso exemplo? A gente espera que Ele diga o seguinte, meu servo fiel, você é presbiteriano há décadas, e há décadas você não anuncia o Evangelho. Tudo bem, é assim mesmo. Pode continuar vindo na igreja, não convida ninguém para a igreja, e viva na sociedade como se você nem crente fosse. É isso que eu espero de você. É isso que a gente quer que Deus diga. Mas Ele diz, não. Você tem que anunciar o Evangelho. Aí, Ele manda um pastor para o Mato Grosso, traz outro pastor, esse pastor depois de um tempo começa a martelar, ó, você tem que pegar o Evangelho, você pegar o Evangelho, pegar o Evangelho. Mas você não quer! Só que não é o pastor, é Deus. E o que está no Mato Grosso está falando a mesma coisa para a comunidade dele. Porque é Deus que fala. Deus controla o vento como Ele quiser. Coisa doida isso, né? Você imaginar como é que se formam os ventos. Lembra das nossas aulas de biologia? Toda uma circunstância para um vento noroeste, sudeste, leste bater em tal hora, em tal lugar. Com Deus não tem isso. Deus controla isso tudo. Séculos depois dessa história de Jonas, está Deus novamente controlando o vento. Nós lemos esse texto, Mateus 8, agora há pouco. Está lá Jesus no barco, o vento forte. Deus é aquele que envia o vento. Deus é aquele que acalma o vento, manda o vento embora. Deus pode todas as coisas. Deus age. Deus é soberano. Quer ver como Deus age? Deus age até no lançar de sortes. Olha aí o que diz o texto. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Aí quem é crente fala assim, não pode lançar sorte, azar, essas coisas não é de Deus. Bom, mas eles não eram crentes mesmo, aí eles fizeram isso. Só que olha que interessante, eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos lá. O lançar sorte ali para eles não era usar uma moedinha assim, igual a gente faz hoje. Eles deviam usar uns gravetos, algumas coisas lá diferentes. Mas a criançada recebeu umas moedinhas domingo passado de chocolate. Aí. Eu peguei uma moedinha dessa do Benjamin e ela está aqui na minha mão. Criançada, o que a moeda tem de um lado e do outro? Coroa. Então a cara está aqui, a coroa está aqui. Vamos lá, eu vou jogar para o alto. Quem acha que vai dar cara? Joia. Quem acha que vai dar coroa? Você que falou que vai dar cara, por que você acha que vai dar cara? Sorte. E você que disse que vai dar coroa? Vamos lá, você que disse que vai dar coroa, você tem certeza absoluta que vai dar coroa? Não. Quem tem certeza absoluta se vai dar cara ou coroa? Mas eu não joguei ainda, Deus já sabe? Vamos ver. Deu coroa. Ó, Igor, o chocolate para você aí, ó. Ih, caiu na Rafa. Caiu na Rafa. Pode comer, Rafa e Igor aí, chocolate. A Larinha também. Entendam. Deus é soberano, nós não somos.
ele age até num lançar de sortes. Sabe por quê? Deus sabe o que nós não sabemos. Mesmo quem acertou, quem falou coroa, eu perguntei, você tem certeza que você vai dar coroa? Vocês falaram, não. Deus sabe o que nós sabemos. Deus é soberano, nós não. Uma segunda afirmação que esse texto nos apresenta é: eu não sei o que é melhor para a minha vida. Presta atenção porque a frase é longa. Porque nem sempre eu tenho a sensibilidade espiritual diante de minhas experiências humanas. Experiências humanas, o nosso dia a dia. Eu não sei o que é melhor para a minha vida porque às vezes eu me perco com essa sensibilidade do mundo espiritual. E isso é muito curioso, meus amados irmãos, porque como já falamos, é Deus quem envia aquele vento forte. O texto diz, foi Deus fez um vento forte bater. Joia, os marinheiros são experientes. Eles estão lidando com ventos fortes. Algo tão comum quanto uma dona de casa fazer café toda manhã. Simples, o marinheiro lidar com vento forte. Mas aquele vento era diferente. E aqueles homens ficaram com tanto medo que imediatamente eles, experientes no mar, associaram aquela tribulação a algo do campo espiritual. É fantástico o texto no verso 5, em que fala que cada um clamava ao seu próprio Deus. Nós não estamos falando de homens que nunca tinham pisado no barco, nunca tinham manejado um navio, nunca tinham passado por tempestades. Aquele vento era tão diferente que eles falam, isso não é deste mundo. Então vamos clamar aos nossos deuses. Cada um aí começa a clamar porque eles tinham a plena certeza que se não ocorresse algo sobrenatural, eles não iriam sobreviver. Enquanto isso, é assim que está escrito. Isso me lembra aqueles desenhos antigos da Liga da Justiça. Enquanto isso, na sala da justiça, olha lá, ó. Enquanto isso, o que Jonas fazia? Jonas estava dormindo. E o texto ainda diz assim, profundamente, não é aquele cochilinho assim que você escuta um barulho, é aquele assim de se apagar. Dormia. Jonas é o crente nessa história. Os marinheiros são os pagãos. Jonas, um crente, estava insensível às coisas espirituais. O que nos prova esse texto que isso é possível acontecer com um crente. Os pagãos, o texto chega a ser surpreendente. Os pagãos estavam orando. Ah, pastor, mas eram os deuses deles. Não importa, eles estavam orando. Eles estavam sensíveis às coisas espirituais. Sabe por que eu estou falando isso? Quando nós estamos dormindo, mesmo Deus nos dando sinais gritantes na nossa vida, assim, diante de nós não percebemos. Cuidado. Cuidado. E quando nós estamos assim, sabe o que Deus faz? Deus coloca perguntas certas. Não necessariamente respostas. Deus coloca perguntas diante de nós. Mostra para a gente aí a próxima afirmação. Eu não sei o que é melhor para a minha vida, porque muitas vezes eu estou respondendo, ou melhor, eu não estou respondendo as perguntas corretas. Algo fantástico nesse texto é o verso 8. Olha aí as perguntas em destaque. Quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Meus amados irmãos, perguntas são poderosas nas nossas vidas. Jesus sempre fez muitas perguntas. Você faz?
Perguntas é o que diferencia aquela pessoa chata daquela pessoa interessante. Às vezes alguns pastores me perguntam, Marcelo, como que você prega 1 hora ou mais de 1 hora e as pessoas que estão te ouvindo normalmente, não todas, não dormem e não vão embora? Eu costumo responder, entre outras coisas, eu faço muitas perguntas. Não faço? Porque perguntas faz com que a gente reflita e a gente responda internamente. E nós estamos juntos refletindo sobre a vida e juntos fazendo boas perguntas. Tarefa missional, vou voltar para o meu exemplo, tarefa missional, se faz com 2 coisas, boas histórias e boas perguntas. Quem pensa que evangelismo, tarefa missional, é assim, senta aí que agora eu vou te explicar o evangelho, esquece. A pessoa desliga o disjuntor assim nos primeiros 10 segundos. O ensino tem como base perguntas. As perguntas daqueles homens se resumiam, está aí na tela, as 3 perguntas mais importantes que um ser humano precisa responder. Eu poderia resumir essas perguntas deles em 3 perguntas. Quem é você? De onde você veio? Qual o seu Deus? O que invariavelmente vai te levar para onde você vai, né? Qual é o seu Deus? É isso que eles queriam saber. Quem é você? De onde você veio? E qual o seu Deus? E percebam que eram exatamente essas perguntas que um homem como Jonas, naquela situação, fugindo da intimidade do Senhor, precisava ouvir. Nem sempre Deus nos apresenta respostas. Muitas vezes Deus nos apresenta perguntas, e Ele usa até pagãos para nos lembrar quem nós somos. A resposta de Jonas é fantástica. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha que interessante. Eu sou do povo da aliança. Eu sou daquele povo em que o Deus que criou todas as coisas chamou Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Davi. Eu sou daquele povo. Do povo da aliança. Eu sou um servo do Deus mais poderoso que existe. Eu sou discípulo do Deus dos céus. Ele é dos céus porque Ele controla tudo, Ele controla o universo. Ele controla até os ventos, porque Ele é o Deus dos céus. Mas Ele não é só isso. Ele é o Deus do mar. E o mar é o maior problema que a gente tem aqui agora. Lá na história de Jonas. O meu Deus é o que controla os ventos. O meu Deus é que controla o nosso poder, o nosso problema aqui atual. E o meu Deus é o Deus da terra, que é a nossa esperança de salvação. O que nós queremos é a terra. Estando dentro de um barco, numa tempestade em alto mar. Olha o poder. Olha a profissão de fé dessa resposta de Jonas. O poder para a sua própria vida. Eu adoro Deus que não é só aquele que fez todas as coisas, mas é o Deus que governa sobre todas as coisas. Uau! Se não fosse aquela tribulação, se não fosse esses não crentes fazendo esses questionamentos a este crente, ele jamais teria professado essa fé. Pergunta. É preciso uma tribulação chegar na nossa vida para nós professarmos a nossa fé dessa forma? Se você chegar à conclusão que é preciso sim, Deus, por amor a você, vai te enviar uma tribulação. Foi por amor que Jonas foi engolido por um grande peixe. Não uma baleia, tá? Um grande peixe. A gente não sabe se era uma baleia.
E as perguntas continuam, não acabaram não. Olha lá, e perguntaram. O que foi que você fez? Depois lá embaixo, verso 11. Lhe perguntaram, o que devemos fazer com você? Aqui tem uma coisa que nós precisamos entender. Nós nunca teremos as respostas definitivas para tudo na nossa vida. Guarde isso. Resposta definitiva para tudo na vida nós não vamos ter. Mas, o que acontece na nossa vida? Quanto mais nós respondemos perguntas, outras perguntas surgem. Perguntas mais profundas. Perguntas que nos levam a entender num outro nível. É o que está acontecendo, por exemplo, no nosso processo de discipulado aqui na igreja. Nós estamos estudando coisas que vocês sempre souberam. E vocês sempre fizeram as mesmas perguntas sobre essas coisas. Mas, ao responder essas perguntas, vocês estão saindo do nível raso do conhecimento e estão entrando no nível mais profundo, o que leva vocês a fazerem outras perguntas. E é assim que a gente amadurece. É assim que a gente cresce. Não há outro caminho. Então, não se iluda achando um dia eu vou encontrar todas as respostas. As perguntas são as respostas. Essa história nos mostra isso. Jesus nos ensina assim. A pergunta daqueles homens levaram Jonas a um outro nível de reflexão. Essa pergunta que está na tela aí, é como se eles fizessem assim, estivessem perguntando assim, mas meu amigo, você é um privilegiado. Por que você está fugindo de um Deus tão poderoso, de um Deus tão bom? Nós não somos hebreus, nós não adoramos ao seu Deus, mas se nós fôssemos hebreus e adorássemos ao teu Deus, se tem uma coisa que a gente não ia fazer, era fugir dele. Ou fugir da intimidade dele. Nós não sabemos se Jonas respondeu o motivo para eles, dele estar fugindo de Deus. Nós sabemos que ele disse para ele que estava fugindo. Mas nós sabemos que eles temiam Jonas. Eles temiam Jonas porque temiam o Deus de Jonas. O que devemos fazer com você? Imagina, marinheiros descobrindo que a culpa é do sujeito. A primeira coisa que eles iam fazer é pegar esse sujeito e jogar. Mas não. Eles tiveram medo de Jonas por causa do Deus que Jonas anunciou que servia. Isso nos leva a mais uma afirmação. Eu não sei o que é melhor para a minha vida, porque eu tenho dificuldade em entender a relação entre o esforço humano e a graça de Deus. Tudo o que aconteceu nesse episódio foi graça, não foi obras. O texto diz que aqueles homens, ao ouvirem a resposta, depois de ouvirem a resposta de Jonas quanto ao que eles deveriam pegar Jonas e lançar ele no mar porque a culpa era dele, o texto diz assim, ao invés de fazer isso, olha lá, eles se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram. Uma grande lição estava em jogo ali, uma grande lição para as nossas vidas hoje. Qual é ela? Perceba que a tempestade já estava em um nível 3 de gravidade. Mostra aí para a gente. Olha lá, no verso 4 diz que a tempestade era tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Uau! Só que aí no verso 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, então já é um nível 2 daquele que o barco já estava quase arrebentando. E aí no verso 3, diz que eles não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Nós estamos diante de uma situação extrema. E quando estes homens percebem que os seus próprios esforços não poderiam acalmar a tempestade, eles tomam uma decisão. Eles abandonam os seus deuses. Eles resolvem clamar ao Senhor
clamar a Yahvé. O texto diz isso, clamaram ao Senhor. E eles começam esta oração dizendo assim: Senhor, nós suplicamos. E eles terminam essa oração com a seguinte frase: ó Senhor, fizeste o que desejavas. Uau! Estes homens entenderam que o que importa não é o que nós queremos, os nossos esforços. O que importa é o que o Senhor deseja, não é o que nós desejamos. E o que nós devemos fazer então? Eles chegaram a essa conclusão: devemos nos submeter à vontade dEle. Era mais simples do que eles imaginaram. Grava o que eu vou te dizer agora. Quando nós entendemos e nos submetemos à vontade de Deus, tudo na nossa vida se aquieta, tudo na nossa vida se resolve. Verso 15. Pegaram Jonas, lançaram no mar enfurecido. Só para ficar bem claro que ele ainda estava enfurecido, nível 3. Hard. E o que aconteceu? E este se aquietou. Ah, meus amados irmãos, ver as coisas em nossa vida serem resolvidas pela ação de Deus, não somente pelos nossos esforços, é exatamente o que nos leva ao convencimento. Nós ficamos convencidos de quem é Deus. Isso nos leva ao arrependimento. E isso nos leva à adoração. É o que vai aparecer no verso seguinte. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor. E olha que curioso, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo votos. Aqueles homens entenderam o conceito do sacrifício. Eles entenderam que era necessário, o que Deus estava dizendo para eles é necessário o sacrifício de um homem para a salvação de outros homens. Deus sempre providencia um substituto. Discipulado, que a gente tem visto. Eles não estavam entendendo esse conceito sacrificial. Agora, perguntas. Os marinheiros morreram? Jonas morreu? O barco se partiu? Não. Os marinheiros não morreram. Jonas não morreu. Porque Deus é bom. E presta atenção. Pelo jeito humano, tanto Jonas quanto os marinheiros teriam morrido. Mas pelo jeito de Deus, todos se salvaram. Eis a grande lição para as nossas vidas. Vou repetir, Deus tem o seu modo, Deus tem o seu ritmo, Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu lugar para agir. Ele não é como a gente. Mas nós podemos descansar, sabe por quê? Agora que eu falei para vocês que eu fico fazendo perguntas, vocês dão risada quando eu faço pergunta, né? Deus é diferente, sabe por quê? Olha aqui. Porque nós sabemos. Deus é diferente e nós descansamos em Deus, porque nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Presta atenção. Nós já estamos partindo para a conclusão. Presta atenção em Romanos 8, 28, que você sabe de cor, mas presta atenção nessas palavras. Nós sabemos que Deus age como Deus agiu na vida dos marinheiros, como Deus agiu na vida de Jonas. Deus age em todas as coisas. Sempre
para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados por Ele. Em qual área da sua vida você está insistindo em tentar fazer do seu jeito? Nas finanças? Na saúde? No seu casamento? Na criação dos seus filhos? É o meu jeito. Mas Deus ensina a educar de outra forma. Não. Deus cuida do filho dele lá. Deixa que o meu filho cuido eu. Nas suas crises emocionais. Não, eu tenho o meu jeito. Qual é o seu jeito? Não, eu leio uns livros de autoajuda, eu ouço um profissional da área. Tá, mas o que o profissional está dizendo? Não, ele está dizendo XY. Tá, mas a Bíblia fala ABC. Não importa. Qual área da sua vida você está insistindo em tentar fazer do seu jeito? Nos seus problemas entre os familiares? No seu problema entre irmãos da igreja? Em quais áreas da sua vida você está querendo agir? Deixa comigo. Em quais áreas da sua vida você está se esquecendo que Deus age? Romanos 8. Porque Romanos 8 diz que Ele age em todas as áreas, em todas as coisas. E Ele age para o nosso bem, porque Ele nos ama. Hoje de manhã eu ouvi uma frase de Eugene Peterson e resolvi colocar aqui na mensagem. Ele diz assim: reclamamos muito e esquecemos de Deus. Não enxergamos o eterno agindo e concluímos que nada é feito. Saiba, não é o mal que está no controle. Principalmente essa primeira parte. Nós reclamamos muito e vivemos esquecendo de Deus. E aí a gente conclui que nada é feito. Mas, meus amados irmãos, Deus está agindo o tempo todo. Séculos depois, Jesus está acalmando uma outra tempestade, nós vimos. Séculos depois, um outro homem foi necessário para acalmar a tempestade de nossas vidas. Jesus. Jesus morreu, mas Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós não vamos morrer. Deus é bom. E por fim, eu não sei o que é melhor para a minha vida. Porque não sou eu que faço as coisas acontecerem. É Deus quem faz. Olha como é que termina o capítulo 1. O Senhor fez. Vocês lembram como é que iniciou a nossa reflexão? Exatamente com essa mesma frase. Lá no verso 4, nós começamos essa reflexão dizendo: o Senhor, porém, fez. E aqui nós estamos concluindo dizendo: o Senhor fez, porque Ele está sempre agindo. Mas Deus fez o que aqui nesse verso, para a gente concluir? Alguém poderia dizer: Ele fez com que o peixe grande engolisse Jonas. Não apenas isso. Ele fez com que o vento parasse e tudo se aquietasse. Não apenas isso. Deus fez algo na alma de Jonas. Antes, Jonas queria sacrificar pagãos perdidos. Esse era o motivo dele não querer ir para Nínive. Ele sabia que Deus ia perdoar, eles eram pagãos, e ele queria mais que eles morressem e fossem para o inferno mesmo. Por isso que Jonas é como a gente. Agora, na tribulação, na tempestade em alto mar, Jonas acaba se sacrificando por pagãos perdidos. É ele que vira para aqueles homens e fala: a culpa é minha, tudo só vai se acalmar se vocês me sacrificarem. Se vocês me jogarem em alto mar. Olha o que Deus fez na alma de Jonas. Um homem que queria ver pagãos perdidos sendo sacrificados, e ele teria prazer nisso, porque era o Império Assírio. De repente ele está se entregando, dizendo: eu vou morrer para que vocês sobrevivam. E eu estou aqui nessa manhã para dizer para você
que o Deus que agiu em Jonas é o Deus que age em mim, é o Deus que age em você. Deus quer fazer algo na sua vida também. Agora, o pecado afeta o nosso julgamento. O pecado faz a gente fazer coisas tolas, como tentar fugir da intimidade de Deus. Quem diria que Jonas ser engolido por um grande peixe seria a melhor coisa que poderia acontecer na vida dele? Que coisa louca isso! Por que a gente sabe que foi a melhor coisa? Porque no ventre do peixe, ele se reencontra com Deus por meio da oração. Tema do nosso próximo estudo domingo que vem. Deus controla o vento. Deus controla os peixes. Deus controla todas as coisas em nossas vidas. Eu vou passar para vocês agora, com base nessa frase que eu acabei de afirmar, um trecho do filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Vejam esse trecho deste filme. Senhorita Daisy Fuller. Às vezes estamos numa rota de colisão e nós não sabemos. Seja por acidente ou intencional, não podemos fazer nada a respeito. Uma mulher em Paris estava indo fazer compras. Mas ela esquecera seu casaco e voltou para pegá-lo. Quando ela pegou seu casaco, o telefone tocou e ela resolveu atender e conversou por alguns minutos. Enquanto ela falava ao telefone, Daisy estava ensaiando para uma apresentação no Opera House de Paris. E enquanto ela ensaiava, a mulher, após o telefonema, saiu para pegar um táxi. Um taxista deixou um passageiro mais cedo e parou para tomar uma xícara de café. Enquanto isso, Daisy estava ensaiando. E este taxista que deixou um passageiro mais cedo e tinha parado para tomar uma xícara de café, ele pegou a mulher que estava indo fazer compras e que não pegou o táxi mais cedo. O táxi teve que parar. Um homem atravessou a rua saindo do trabalho 5 minutos mais tarde do que de costume, porque esqueceu de ajustar o seu despertador. Enquanto aquele homem estava atravessando a rua, Daisy terminou de ensaiar e estava tomando um banho. E enquanto Daisy tomava banho, o táxi esperava pela mulher pegar o pacote que ainda não fora embrulhado. Porque a moça que devia embrulhá-lo rompeu com seu namorado na noite anterior. E esqueceu. Quando ele estava embrulhado, a mulher que tinha voltado ao táxi foi bloqueada por um caminhão de entrega. Enquanto isso, Daisy estava se arrumando. O caminhão de entrega se afastou e o táxi pôde seguir em frente. Enquanto Daisy, a última a se arrumar, esperava pela amiga dela, cujo cadarço arrebentara. Enquanto o táxi estava parado esperando o sinal abrir, Daisy e sua amiga saíam pelos fundos do teatro. Se ao menos uma coisa tivesse ocorrido diferente, se o cadarço não tivesse arrebentado, ou se o caminhão de entrega tivesse se afastado antes, ou se o pacote tivesse sido embrulhado antes porque a moça não rompera com seu namorado, ou se aquele homem tivesse ajustado seu despertador e acordado 5 minutos antes, ou se o taxista não tivesse parado para tomar uma xícara de café, ou se a mulher tivesse se lembrado do casaco e pego o táxi mais cedo, Daisy e sua amiga teriam atravessado a rua e o táxi não a teria atropelado. Allô, la réception? Oui? Monsieur? Mas, sendo a vida como ela é, uma série de eventos e incidentes interligados, que não se pode controlar, aquele táxi não passou direto. E o motorista teve um momento de distração. E o táxi atropelou Daisy. E quebrou a perna dela. E porque a perna dela quebrou, ela não pôde mais ser a bailarina de sucesso que ela era. Eu não quero dar spoilers se você nunca assistiu esse excelente filme. Mas uma coisa eu preciso te dizer. O mais surpreendente é que a vida daquela mulher melhorou muito depois daquele acidente.
Antes ela achava que era feliz, mas ela encontra a verdadeira felicidade por causa dessa série de eventos que levou ela a quebrar aquela perna. Deus não é como a gente. Essa é uma das grandes mensagens da história de Jonas. Qual é uma das grandes mensagens da história de Jonas, os 4 capítulos? A verdade de que Deus não é como a gente. Meus amados irmãos, Deus está agindo o tempo todo para o nosso bem, mesmo quando nós não entendemos. A mensagem do Evangelho nos prova que isso é verdade. Nos prova que nós podemos confiar nele. Por quê? Quer coisa mais trágica ou absurda do que um Deus sacrificar o seu próprio filho, que ele ama? Quer coisa mais trágica do que isso? E sacrificar do jeito que sacrificou, tornando ele um humano, como se já não bastasse isso, ele sofrendo fisicamente, como se não bastasse isso, ele colocando o pecado de toda a humanidade sobre ele. Ver o seu filho, antes do momento final, transpirando sangue de sofrimento. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque era necessário. Sabe por que algumas coisas acontecem na nossa vida? Porque é necessário. Algumas coisas são necessárias em nossas vidas. Por isso que Lutero diz isso daqui, é a minha frase final. Ele diz, existem 3 coisas, ó a bailarina no fundo ali, existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. A Bíblia, a oração e a dor. Seja qual for o meio, descanse no Senhor, confie no Senhor. É melhor você estar no ventre de um peixe, no fundo do mar, quando esta é a vontade de Deus, do que você estar no melhor local do mundo, quando este local não é o local que Deus gostaria que você estivesse. Que a sua oração hoje seja, cumpra em mim o teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está ao nosso lado. Cabe a nós, ó Deus, percebermos a tua presença e desejarmos estar ao teu lado, aprendendo mais de ti, vivendo as aventuras da vida, mas confiando que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor sempre está agindo e agindo para o nosso bem. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida daqueles marinheiros, pelo que o Senhor fez na vida de Jonas, pelo que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas. Venha sobre nós, ó Deus, derrama a tua graça, mostra-nos a grandeza e a beleza do que é servirmos fielmente ao Senhor. E assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e o poder do Espírito Santo esteja com cada um aqui presente, cada família aqui representada, nesta semana e para todos sempre. Amém.